da semana aqui para o Brasil, que não envolveu só o governo estadual do Rio de Janeiro, também não só o governo federal, mas a gente teve parlamentares falando bastante sobre a questão, né, principalmente por causa da PEC da Segurança Pública, que está lá no Congresso, texto que veio do governo federal, mas também a gente teve o envolvimento do Judiciário, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai na segunda-feira lá para o Rio de Janeiro para se encontrar com Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro, e por isso mesmo que eu estou aqui ao lado dos meus colegas, a Marília Ribeiro e também o nosso coordenador de política aqui do Metrópolis, o Gabriel Bus. Bom dia, viu, os dois? Bom dia, Nath. E também a gente tem um outro elemento para essa conversa sobre, principalmente, como os outros governadores, né, como os estados estão preocupados e empenhados também em ajudar o governo do Rio de Janeiro a combater essas facções com esse gancho, né, da Operação Contenção que começou lá na terça-feira e a gente vem vendo os desdobramentos dela. Por isso mesmo que a gente agora está em contato com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. É um prazer, governador, te receber aqui, mesmo que de forma virtual. Um bom dia. Vai ser importante da gente conversar com o senhor, que ontem esteve reunido com o governador Cláudio Castro. Já tinha feito, inclusive, uma outra reunião na quarta-feira virtual com o governador Cláudio Castro. Queria que o senhor atualizasse para a gente como foi essa conversa, porque ontem outros governadores também participaram, o governador de Minas Gerais, a gente também teve a participação do Distrito Federal nessa reunião. Queria que o senhor fizesse um panorama aí para a gente começar a falar sobre isso. Bom dia, Natália. Obrigado por ser entrevistado pela nossa TV Metrópolis e poder realmente debater esse assunto que vem inquietando toda a população. É um ponto que todos nós priorizamos e damos aí uma importância, uma relevância ímpar, que é a segurança pública. Isto mostra que segurança pública está 100% interligada com desenvolvimento, com governabilidade, com avanço da parte empresarial no Estado, trazer paz para as pessoas, é algo que muda a vida das pessoas. Como nós estamos falando aqui de Goiás e Distrito Federal aqui, então é muito fácil, né, para o cidadão aí que mora ou que trabalha no Distrito Federal saber o que era o entorno de Brasília há exatos 8 anos atrás e o que é o entorno de Brasília hoje, né? Eram as cidades mais violentas do Brasil. Valparaíso tinha lá na entrada da cidade, você acaba de entrar na cidade mais violenta do país. E hoje você transita a qualquer hora do dia, da noite, você pega o ônibus de madrugada, você faz a sua feira, você organiza seus trabalhos na sua panificadora, você vai para o seu mercado, enfim. Veja bem o que é as pessoas poderem respirar a liberdade, não ficarem ali escravizadas pelas facções criminosas, podendo comprar onde desejam, podendo ter a liberdade de ir e vir, montar o seu próprio comércio sem ter que pagar ali as facções. É exatamente isso que o povo brasileiro deseja, viver em paz, é poder retornar à liberdade do seu dia a dia e não ser escravizado, como se mostra hoje nos estudos que foram feitos pela Universidade de Cambridge, que o Brasil é um país que tem entre 50 a 60 milhões de pessoas que vivem sob o comando, sob a tutela das facções criminosas no país. Então, isso realmente não é Estado Democrático de Direito. É algo que nos preocupa. Nós tivemos uma primeira reunião, sim, no momento que teve a operação no Rio de Janeiro, falamos, realmente declarei publicamente a minha solidariedade ao governador, ao povo carioca, como também ao povo fluminense, e aí as entidades da Polícia Militar, Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública, pela operação que eles conseguiram fazer, algo realmente com muita dificuldade, mas com a capacidade de inteligência associada a todas as ações da polícia. E como tal, este momento também motivou a todos nós irmos ao Rio de Janeiro, como fomos lá ontem no fim da tarde, e dali saiu realmente o acordo do consórcio de paz para que a gente tenha já definido qual é o local que será a sede dele, Rio de Janeiro, e que a partir de hoje mesmo
as nossas áreas na área da inteligência de informações, nós já estaremos transferindo dados, integrando dados para que a gente possa ter a maior capacidade de poder antecipar ataques a banco, transferência de drogas, de armas pesadas e tudo isso. Porque realmente lá no Rio de Janeiro, como em qualquer estado nosso, não se fabrica aquelas armas, não se produz ali aquele volume, nem se produz cocaína no Brasil. Enfim, tudo isso entra exatamente pelas fronteiras, que deveria ser ação do governo federal. E, infelizmente, o governo federal ele sempre acha uma desculpa para não assumir esse combate, como é agora no momento, dizendo que nós precisamos de uma emenda à Constituição. O problema do crime no Brasil não é de Constituição, é de falta de gestão, é de falta de interesse. O governo do PT ele é complacente com o crime, ele convive bem com esse ambiente. Então, ele jamais, não adianta queremos esperar dele, nenhuma ação concreta. Então, ele sempre tenta lavar as mãos, dizer, olha, isso é resultado aí de outras coisas, sempre tenta tergiversar do apoio ao combate à criminalidade. Com isso, nós nos sentimos aí com ausência, os estados se sentem órfãos totalmente de uma ação do governo federal. Nós tomamos a iniciativa de irmos ao Rio de Janeiro e construirmos, está aberto, esta aglutinação de forças nossa está aberta a todos os estados da federação, não é restritiva a ninguém, e já somos 6 governadores que já aderimos e acreditamos que outros tantos também vão aderir. E a vez da pergunta para a Marília Ribeiro, que foi quem conseguiu a entrevista com o senhor, governador. Governador, bom dia, muito obrigada por nos atender. E eu queria puxar um pouquinho ali para o Congresso Nacional, governador, porque nós temos a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. O senhor já se mostrou bem crítico a esse texto que foi feito pelo Executivo. Ontem, Hugo Mota deu aí o prazo, então, para que a Comissão Especial venha apresentar o relatório e votação até o dia 4 de dezembro, isso por conta dessa mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro. E também temos um outro projeto que deve chegar lá no Congresso ainda nesta sexta-feira, o projeto Antifacções. Eu queria que o senhor pudesse dar uma avaliação para a gente sobre essas duas propostas que estão lá no Congresso Nacional e que acaba colocando aí um trabalho em conjunto também da União com os estados e com os municípios, governador. Bueno, é importante que vocês e todos que estão nos assistindo possam entender que aquilo que realmente o governo quer transformar numa emenda à Constituição brasileira já existe lei ordinária desde o governo Michel Temer. Ou seja, é a lei do SUSP, que é a lei 13.675 de 2018. Então, essa integração ela já está prevista. Isto realmente é algo que todos nós já praticamos. Em Goiás, nós já temos 100% essa integração. Essa integração chama-se Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO. Isto aí mostra que nós já estamos aplicando. O que o governo deseja, na verdade, não é integrar as informações. O que o governo deseja não é integrar ali o acesso dos estados ao sistema do governo federal. Ele não libera a nós o COAF. É uma burocracia enorme para você ter acesso ao COAF. Nós não temos ali o repasse dos softwares que eles têm, para ser desenvolvido. Nós não temos nenhuma informação compartilhada com o governo federal. O que o governo federal deseja não é compartilhar informações, não é integrar informações. O que o governo federal, com essa PEC, deseja é exatamente concentrar o poder na mão do ministro da Justiça. Desconhecer os entes federados, sobrepor o que a Constituição brasileira nos deu em 1988, que é a capacidade de nós, governadores, definirmos as nossas regras gerais de comando de segurança pública nos estados. Então, o governo federal não quer integrar, o governo federal quer concentrar, ele quer transformar, como o ministro da Justiça, ele é o iluminado que sabe atuar melhor do que a inteligência das nossas polícias e a operacional das nossas polícias no Amapá, no Acre, no Rio Grande do Sul, em Goiás, no Mato Grosso, no Distrito Federal. Entende? Então, quer dizer, ele quer se vestir de um poder onde ele quer anular
os poderes dos estados. Então, é contra isso que nós insurgimos. Agora, contra a integração, ao contrário, o que nós pedimos sempre é que haja essa integração das forças. Tanto é que nós criamos ontem, por um sentimento de orfandade do governo federal, nós criamos esse consórcio de paz para poder trazer esse nível maior de dados para nós podermos abortar todas essas tentativas ou diminuir essas tentativas do crime organizado. O segundo ponto que você coloca é sobre a lei. Esta lei, né, do antiterrorismo, na verdade, você sabe, continua ali um sexto da pena, com toda a flexibilização. Isso aí, faccionado, não teme nada. Isso aí é água com açúcar para bandido faccionado. Isso não impacta nada. O que realmente impactaria é aquilo que o Paraguai já decretou ontem, tá certo? Está sendo publicado hoje, e que a Argentina já fez, ou seja, considerou esses dois movimentos como terroristas. Então, veja bem, 2 países limítrofes já reconheceram grupos terroristas. Então, esta era a verdade que o povo brasileiro esperava. Ou seja, mas por que terrorista? No momento em que você utiliza granada com míssil, onde você se propõe a agentes do governo, vocês mesmos noticiaram, o Gaquia é a maior autoridade, Lincoln Gaquia é a maior autoridade no Brasil de conhecimento e de combate ao PCC. A inteligência da Polícia Militar e Civil de São Paulo, eles identificaram ali toda a operação montada para matá-lo, tudo muito bem planejado, não tem nada de improviso, como também para matar o diretor das penitenciárias de Presidente Prudente. Você viu eles tomando ônibus, fazendo barricadas, impedindo o trânsito das pessoas. Tudo isso não pode ser considerado crime comum. Isso é exatamente terrorismo na real, vamos dizer, interpretação da palavra. Agora, o governo federal o governo do Lula sempre foi muito complacente com o crime, principalmente das facções. Então, esses dois assuntos, eu esperava que realmente o governo tivesse o bom senso de conhecer que esses grupos, eles são terroristas, não são, hora nenhuma ali, criminosos que assaltam ali uma loja, que roubam uma propriedade urbana ou rural. Não, eles são muito bem planejados, eles têm toda uma estrutura, eles têm hoje verdadeiros estruturas de CEOs. Eles se apresentam como empresários, invadem a economia formal brasileira e estão dominando o país de ponta a ponta. Essa é a grande realidade que nós estamos vivendo e o governo federal é naquela de lavar as mãos, de dizer que não está vendo, que não está assistindo e o crime expandindo por todo lugar. Logo, exceção Goiás, porque aqui realmente bandido não se cria. Do Portal Metrópolis. Bom dia, governador. Obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Eu gostaria de falar sobre essa crise de segurança pública que a gente vive, porque se criou um ambiente de discursos entre direita e esquerda, onde o campo da direita acusa a esquerda de ser complacente, ser condescendente com os bandidos, e no campo da esquerda uma crítica à direita de fazer a política de matar pessoas ou de fazer um combate muito violento. E aí, dentro dessas duas nuances, não se chega a nenhum consenso. A própria PEC da segurança pública foi uma proposta que demorou muito para vir do governo federal, é alvo de críticas, mas, como a gente sabe, o parlamento é feito de debate e esse debate precisa acontecer porque a gente precisa de soluções. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor acha que não era necessário unir mais forças em relação à discussão da segurança nacional, porque hoje o que a gente viu durante essa semana foi, de novo, o que acontece há muitos anos no Brasil e que deu errado até aqui, que é uma discussão entre quem está certo e quem está errado e não se chegam a soluções mais concretas. A gente teve uma operação essa semana, essa operação deixou mais uma vez 4 agentes da segurança pública mortos, e é uma operação que vai se repetir em outras ocasiões. A gente sabe que é uma forma de fazer uma tentativa de combate ao crime, mas precisam se discutir soluções.
O senhor acha que hoje falta união política para discutir esse tema em específico por causa das divergências em relação a como se vê o crime organizado? Gabriel, vamos ser assim bem objetivos, certo? Quando a autoridade deseja assumir a prioridade em segurança pública, resolve o problema. Eu citei há poucos minutos o entorno de Brasília, citei as áreas mais violentas que tinham em Goiás. Você hoje vive em Goiás na maior tranquilidade. Você hoje não tem problema de você deslocar em Goiânia, em Goiás, qualquer município, qualquer propriedade. Você transita qualquer dia e hora do dia ou da noite. O que eu estou dizendo, Gabriel, é que segurança pública significa governabilidade. Se você não tiver segurança pública no seu estado, no seu país, você está entregue exatamente às facções que hoje comandam, não só de 50 a 60 milhões de brasileiros que vivem escravizados pelas facções. Aquela área que o governo do Rio de Janeiro entrou, as pessoas ali são escravas do Comando Vermelho. Elas são julgadas, condenadas, assassinadas, torturadas, são obrigadas a comprar o botijão de gás, o cigarro, ali são obrigadas a fazer e cumprir as ordens, fechar o estabelecimento no horário que eles desejam. Eles são escravizados. Então, esta é uma realidade que precisa ser dita. O entorno de Brasília era escravizado. Certo? As pessoas no entorno eram escravizadas. No momento em que você traz de volta a liberdade, poder ir e vir, desenvolver sua atividade, você só tem as normas do Estado Democrático de Direito, o Estado explode no sentido de investimento, de crescimento, educação em primeiro lugar, expande saúde, emprego, tudo isso, certo? Então, o Brasil está cada vez mais sufocado pelo crime. Quando você coloca, olha, é uma luta partidária, política, neste ponto, é importante dizer que tem um divisor de águas. Concordo com você. Se você tem a tendência do governo, que eu chamo de Lula Maduro, esse perfil não é o nosso. Concordo com você plenamente. Esse perfil aí, Lula Maduro, é um perfil que está hoje no comando do país. Agora, se você quiser buscar o perfil como por exemplo, eu estou sendo entrevistado, o meu perfil, você vem para Goiás e você vai ver o que é a liberdade, andar com o telefone na mão, passear a qualquer lugar e hora, pegar as pessoas humildes pegando ônibus a qualquer hora. Então aí, se você, neste ponto, se posicionar deste lado, sem dúvida nenhuma, é um divisor de águas. Certo? O Lula Maduro, eles convivem bem com essas facções. Eles são irmãos siameses. Nós não. Nós somos 100% adversários e reconhecendo que eles são terroristas. Eles são pessoas que aniquilam pessoas, julgam, matam, intimidam as pessoas. São pessoas que são capazes de fazer qualquer ato desrespeitando todas as normas constitucionais. Mas aí você diz que a política, vamos ver, o que determina a maioria das decisões políticas? Não é o sentimento da população? Você viu agora uma pesquisa do dia 25, onde 60% da população brasileira, 60%, isso nunca existiu em nenhuma pesquisa anteriormente no país. Primeira vez que existe. 60% da população está preocupada exatamente com a insegurança, com a violência, com o narcotráfico. Veja, então, essa decisão, ela é política em sintonia com a vontade da população. Não é que nós fomos para lá para fazer também este apoio à criação deste consórcio, não é porque nós fazer isso, não, é porque a vontade da população, 60% da população deseja segurança pública. Agora, o governo federal, é o que eu falo, por que não dá, ele quer alegar problema constitucional? E repito, não é problema de Constituição, é de gestão. Por que ele não dá, então, como exemplo, a Bahia?
Por que não dá como exemplo a Bahia? É o estado mais violento do país, onde mais se mata no país. É onde você tem uma facção por cada bairro, uma facção por cada cidade no interior da Bahia, onde mais se mata na Bahia. O chefe da Casa Civil é o homem ministro mais importante da Bahia, o Lula foi o mais votado na Bahia, o governador é do mesmo grupo político do PT. Por que eles não devolvem, então, a Bahia aos baianos? Salvador aos soteropolitanos? Por que eles não fazem isso? O que falta a eles? Governador. Falta a eles o enfrentamento. Não querem. Então, não falta Constituição. O que falta é vontade. Eles não dão conta de enfrentar o crime. Entende? Então, é importante, Gabriel, confunda os sinais. Devolver o seu Estado ao cidadão é o que o cidadão espera de um governador, espera de um presidente da República. Governador, desculpa te cortar então, mas falando então sobre a questão política, né, continuando nessa questão política, o consórcio tem ali a representação de 6 estados, né, contando, ou 5 estados e a unidade federativa aqui, o Distrito Federal, mas vai ser então um reforço da guerra narrativa política? Então são governadores da direita ou governadores da oposição ao governo Lula, brigando com o governo Lula? Vai ficar só na questão política, também muito pensando em 2026, a gente sabe que o senhor pode sair candidato a alguma vaga, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também, a vice-governadora Celina Leão aqui, só falando aqui muito por cima de já nomes que já circularam pelos bastidores aí da política sobre cargos para 2026. E a gente sabe, principalmente agora na esteira da Operação Contenção, que a segurança pública será um assunto que vai balizar as campanhas. O senhor muito bem reforçou pesquisa que mostra que a população também quer informações sobre isso, ou que os governantes falem sobre isso, batalhem contra os crimes organizados. Então, o consórcio vai servir muito mais para campanha política ou não? Para que os estados se juntem ao governo federal e foquem no combate aos crimes organizados, às facções? Bom, eu acho que quem realmente utilizou encontro de governos no exterior para se lançar candidato a presidente foi o Lula, né? Nós não fomos ao Rio de Janeiro, ninguém foi ali se lançar candidato. Se teve alguém que utilizou uma missão oficial para se lançar no exterior candidato à reeleição, foi o presidente da República. Você não viu nenhum de nós ali comunicando que nós ali estávamos fazendo aquela meta por sermos pré-candidatos. Nós estávamos ali reunidos exatamente aquilo que a sociedade exige de seus líderes, sabe? Ora, se você vem ao estado de Goiás e você tem uma segurança plena, e eu tenho uma aprovação de 88% da população, certo? Isso diz o quê? E realmente as decisões que foram tomadas pelo governo são aquelas que a sociedade deseja que sejam implantadas. Não é? Então, cabe à população escolher o que ele deseja. Ora, você quer optar lá na frente, no dia da eleição, que é 2026, você quer a continuidade desse sistema que está destruindo a sociedade brasileira? Ou você quer um governo que realmente respeita a vontade popular e saiba devolver o Brasil aos brasileiros de bem? Acho que esse é o divisor de águas. Certo? Porque sem segurança você não consegue governar. Sem segurança você não consegue avançar em nenhuma das áreas. Esta é a pauta. Essa pauta não é criada por nós. Essa pauta é definida pela a população brasileira, que ao se sentir ameaçado, grita para que as autoridades tenham coragem de enfrentar o crime, porque eles, sozinhos, eles não conseguem. Certo? Quer dizer, a covardia do Estado se ajoelhar para o crime e deixando as pessoas humildes serem ali escravizadas, torturadas, assassinadas
pelas facções criminosas. Este é o debate. Agora, por que eles não resolvem? Então, por que eles não falam? Eu posso dizer a você, está aí, ó, eu não sou o presidente, quero ser, mas posso dizer a você, venha a Goiás, que aqui você vai viver com segurança. Por que eles não fazem o mesmo? Pelo menos um estado do Brasil, pelo menos o estado deles lá, eles têm todo esse monopólio ali. Por que eles não mostram o Brasil? Está aqui, ó, a Bahia é o estado mais seguro. Nós não temos nada com integração de informações. Pelo contrário, quem não quer integrar é o governo federal. Ele quer concentrar a ação e retirar as prerrogativas que a Constituição de 88 deu a nós, governadores. Só isso que ele quer. Ninguém está contra. Essa integração de polícia nós temos em Goiás. Aqui a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Militar, Penal e Civil. Aqui convivem a inteligência dentro de uma sala na Polícia Federal, aqui na sede em Goiânia. As nossas inteligências estão lá dentro, como um acordo. Você pode ir lá visitar a qualquer hora. Está lá, uma sala na Polícia Federal de Goiânia, onde a inteligência das nossas polícias estão todas lá juntas, todas elas compartilhando dados e abortando. Por que você não tem um assalto a Banco Goiás, não tem um assalto a carro forte, você não tem um novo cangaço, você não tem um sequestro, você não tem invasão de terra? Porque existe essa integração de forças no estado de Goiás. É isso que nós queremos. O governo não aceita, ele quer concentrar, ele não quer dividir as informações que ele tem, ele não quer deixar eu entrar no COAF diretamente para ter as informações de lavagem de dinheiro, ele não me entrega os softwares que ele tem, para que eu possa compartilhar também as minhas informações com eles. Então, ele quer, ou seja, o ministro Lewandowski e o Lula, eles não querem compartilhar, ele quer concentrar o dado na mão dele. E isso é inaceitável num país que é constituído por entes federados e a Constituição assim reza da cooperação que deve existir entre todos, e não a concentração no governo federal. Eu gostaria de perguntar para o senhor que o senhor pudesse fazer, na verdade, uma avaliação sobre a mega operação da última terça-feira lá no Rio de Janeiro. Há quem diga que foi uma operação de sucesso, mas a gente lembra que tivemos aí mais de 100 pessoas que foram mortas, entre elas policiais que estavam presentes nessa mega operação, e também como o consórcio que foi anunciado ontem, como ele pode colaborar para que operações como essa não venham a se repetir, isso por conta do número de mortos, né, a quantidade de pessoas que foram mortas nessa operação. E quais medidas o consórcio vai fazer daqui para frente? Porque agora a gente já passou dessa mega operação, já tivemos corpos, vamos ter daqui a pouco uma coletiva que vai trazer o balanço total dessa mega operação, mas de fato, ali na prática, como é que esse consórcio envolvendo governadores vai colaborar, não apenas lá no Rio de Janeiro, mas também em outros estados? Porque a gente sabe que essas facções criminosas, essas organizações criminosas, elas não se concentram apenas no Rio de Janeiro, mas elas se espalham pelo Brasil e até mesmo pelo mundo. Bom, primeiro, Marília, é que você sabe que nós não podemos tratar o problema do Rio de Janeiro como sendo um problema do Rio de Janeiro. Você sabe que teve uma decisão judicial que deu ao Rio de Janeiro uma área de livre mercado para as facções, para o crime. Aquela área ali, você não podia fazer nenhuma operação de prisão aos faccionados. Certo? Isso aí fez com que os chefes do Comando Vermelho do Brasil todo se concentrassem no Rio de Janeiro. Vocês se lembram de um evento em Brasília, em que nós estávamos lá no Palácio do Planalto, todos os governadores, e eu mostrei para o Lula 47 faccionados do Comando Vermelho que estavam no Rio de Janeiro, ali sendo monitorados pela polícia de Goiás, e que nós não podíamos ter acesso ali àquela área. Então, o problema do Rio de Janeiro não é apenas um problema do Rio de Janeiro. Os faccionados se concentraram ali e passaram a dar ordem para todos os estados da federação. Nós temos que ter o sentimento da solidariedade com o Rio de Janeiro. Aí eles foram vitimados por esse processo. Primeiro ponto. Segundo ponto, você pergunta o que pode acontecer e na prática pode colaborar. Pode colaborar exatamente naquilo que, por falta de ação do governo federal, concreta, porque, vamos ser bem claros, e quero repetir aqui, não é problema de Constituição,
É problema de gestão, de vontade política de combater o crime. O que é que nós, nos nossos estados, quando nós combatemos, nós temos bons resultados com a população? Aí você pergunta, mas uma operação como aquela, tá certo? Bom, eu lhe pergunto, Mariana, nós temos que tomar duas decisões, certo? Uma delas tem que prevalecer. A esquerda concorda de que deva ser ali entregue aquela área aos faccionados. Não? Ele vai torturar, ele vai matar. Aqueles colegas meus médicos foram 4 assassinados, depois o próprio Comando Vermelho identificou quem, mandou matá-los, mandou devolvê-los na porta da delegacia. Então, ou você admite, então, que o Brasil essas áreas serão isoladas, olha, aqui você faz uma linha, aqui já não é mais Estado democrático de direito, aqui é o Estado do crime. A Amazônia brasileira, não, isso aqui também já é uma área do crime, certo? Você vai pegar nessa área aqui da Bahia, já é do crime, essa parte aqui do Ceará, já é do crime. Então, se você é compatível com essa tese, é exatamente a tese que eu não sou. Ou seja, eu sou, sim, na ocupação dos territórios que estão tomados pelo crime e devolvê-los àqueles que são moradores brasileiros de bem que lá estão sendo escravizados pelo crime. Agora, quando você coloca o seguinte, olha, as pessoas foram atingidas. É importante, Marília, que você analise uma coisa só. O relato não pode ser feito assim. Certo? O relato tem que ser feito como as coisas ocorreram. Você não viu a polícia do Rio de Janeiro lançar granada e nem bombas, tá certo? Sobre a população do Morro do Alemão ou lá da Penha. Você não viu isso. Você não viu a irresponsabilidade de drones, certo? Sendo pilotados e fazendo ataque, independente de quem estivesse lançando bombas sobre as áreas que eles achavam que estavam ali com policiais militares e civis. Vocês viram uma operação onde eles encastelados ali, em pequenas vielas, expondo a vida dos policiais, ali contra fuzil de altíssima precisão, piores do que os nossos, porque nós não podemos ter acesso ao chamado fuzil .50, que é arma de guerra e eles têm. A polícia entrou, tá certo? E soube, como ninguém, tem que ser aplaudido, tá certo? O que a inteligência do Rio de Janeiro conseguiu saber onde é que estava o paiol de armas, onde é que estava a concentração de droga, e eles foram de tal maneira levando o embate para fora da comunidade. Então, uma operação deste tamanho, não ter um civil sendo vitimado, um civil. Quer dizer, só foram a óbito os que enfrentaram a polícia muito bem armados. As armas deles são mais sofisticadas e mais modernas do que as nossas. Entenda isso. Ali não tinha ninguém ali sem armamento pesado, não. É uma comparação que é interessante, é que nós assistimos as pessoas no Rio de Janeiro portando arma de grosso calibre, dando tiro no meio da rua, tá certo? Repita isso em qualquer outro país do mundo. Repita isso em qualquer outro país do mundo. Essa pessoa não será ali abatida pela força de segurança daquele país. Em qualquer país democrático do mundo. Eu quero ver alguém desfilar no Champs-Élysées, dando ali rajadas de metralhadora. Eu quero ver em qualquer país democrático isso acontecer. Então, isso não é democracia, isso não é Estado democrático de direito, isto é capitular diante da força das facções ou dos grupos terroristas que tomam conta do país. Para amarrar a nossa entrevista e caminhar para o final dela, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, duas na verdade, e englobar em uma só. A primeira questão é que o senhor bem pontuou, existe hoje um problema de segurança no país, 60% da população, como o senhor citou na pesquisa, está preocupado, mas isso retrata também que há uma preocupação generalizada no país, ou seja, governadores têm sim responsabilidade sobre a segurança pública, e o que a gente vê hoje é que, assim como o governo federal falhou até aqui no combate
ao crime organizado e na segurança pública, governadores falharam também. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso muito emblemático de um problema crônico que não vem só da gestão Cláudio Castro, vem de muitas outras gestões antes dele. São Paulo também é um problema, vive o enfrentamento com o PCC, que vem crescendo nos últimos anos. Enfim, é um problema generalizado e aí é a parte de o governador ser de esquerda, de direita, do centro, enfim. O senhor consegue fazer uma autocrítica de que governadores também falharam no combate à segurança pública no Brasil? Ou o senhor acha que isso se vem por causa das gestões presidenciais, e aí todas elas até aqui, que falharam enfrentar essa pauta? E a minha segunda e última pergunta é em relação a o que o senhor sugere para a segurança pública, porque o senhor mesmo reforçou aqui durante toda a entrevista que o senhor é bastante contra a PEC da segurança pública, ressaltou que não é um problema constitucional e também avaliou ali que o projeto antifacção que vem a vir do governo também não é um projeto viável. Então, eu queria que o senhor pontuasse aí a sua defesa em relação ao que deve ser feito sobre a segurança pública no âmbito federal. Bom, obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Você realmente trouxe aqui duas perguntas para a gente poder ir diretamente ao ponto. Por que existe esta falta de determinação de muitos governadores a enfrentarem o narcotráfico no Brasil e as facções? Sabe por quê? Você vê que quando uma autoridade, que é uma autoridade de Estado, como o Lincoln Gaquia, que é a pessoa que mais conhece de combate aos faccionados no Brasil, certo? Este homem hoje, ele vive sem a menor condição de viver com a sua família. Ele vive hoje com mais de 10 seguranças ao seu lado. Os filhos e a esposa não podem se deslocar. Ele não tem vida. Ele não tem vida. O diretor também de penitenciárias, essas pessoas não têm vida. Eles são ameaçados ou, se não, assassinados a todo momento. Um governador de estado não é diferente, nós somos seres humanos também. No momento em que termina o mandato, você não termina com as facções. Você está na lista ali para ser assassinado. O que você transmite para o Brasil, sendo que não existe um esforço concentrado da força maior do país, onde você vê, por exemplo, até na Colômbia, você veja no Peru, até no México, o Exército entrando como sendo a força superior de combate também aos narcotraficantes. E por que o Brasil você não vê isso? Você vê simplesmente uma vitimização dos faccionados e, poxa, aquele delegado-geral de São Paulo morreu lá em Guarujá, pronto, morreu. Iam matar o Gaquia, por sorte a polícia não deixou. Quer dizer, então eu lhe pergunto, a pessoa que está na vida pública amanhã irá fazer este enfrentamento, certo? Ele está colocando a vida dele e da família dele em risco. E ele vai sair dali, também vai ser assassinado, e a partir dali simplesmente será esquecido. E as facções cada vez mais crescentes no Brasil. Hoje, eles têm mais soldados, como eles chamam, do que o Exército brasileiro. Então, eles são uma força operacional invejável em termos de armamento e em termos de pessoas. Isso aí é quando você fala, ora, existe sim um período, ou seja, uma situação, não é de omissão, mas é de medo. Existe. Existe sim. Você acha que as pessoas são diferentes? Você colocaria sua família em risco? Você entraria como esses policiais estão entrando ali naquela viela?
Você exporia sua vida ali para poder enfrentar um faccionado? Então, que existe isso, existe. Porque ou você dá o bom exemplo, é por isso que eu falo. A cadeira da presidência tem que ser ocupada por quem tem estatura moral. O PT e o Lula são complacentes e convivem com o narcotráfico. Veja bem a minha afirmação. E por isso eles não a combatem. Você já viu o Maduro combater narcotraficantes? O Lula também não. Eles são irmãos siameses. Eles vivem com a mesma pretensão. É lógico que os governadores, amanhã, saindo do cargo, qual é a garantia que ele tem de proteção, de apoio, de continuidade de segurança para ele e para sua família? Hein? Ah, você tem uma proteção. Ah, é o gasto do Estado para proteger A, para proteger B. Tem sempre essa ironia. Então, tem este problema, sim. Ele é verdadeiro. Agora, você também diz, olha, você quer nos rotular, na sua pergunta, como sendo contra a PEC. Não é questão de ser contra a PEC. Nós somos contra o governo federal retirar direitos que nós, governadores, temos na Constituição de 88. É isso que nós somos contra. Se o governo quer integrar informações e ações, tudo bem. Agora, se o governo federal quer dizer não, de hoje em diante, quem determina as diretrizes nos estados somos nós do Ministério da Justiça e não dos governadores. Então, você está tirando o poder nosso. Então, não vamos dar essa versão contra a PEC, não. Nós somos contra a concentração de poder na mão de um governo que é complacente e conivente com o crime e tirando os poderes nossos. É isso que nós somos, Gabriel. Não vamos ler português e interpretá-lo na sua inteireza. A língua, ela é português. As palavras estão lá. Então não vamos sair com essa tese. Você é contra, rotula, você é contra a PEC, você é contra a segurança. Não, gente, vai ler. Aí, ao se ler o texto, seguinte, olha, quer integrar? Ótimo. A lei já existe. Por que você não integra? Por que aqui em Goiás já está tudo integrado? Nós temos a lei federal do SUSP. Por que não integra? Nós já integramos. Agora, nós não aceitamos o Lula querer tirar de nós a prerrogativa que o povo goiano me deu como governador. E uma das condições é trazer a segurança para o Estado. Trouxe, aí. Minha avaliação, 88% da população. É isso aí. Então, é responder a você com muita tranquilidade. Eu lhe convido amanhã, Gabriel. Você quer assumir amanhã um comando da Polícia Militar, do Batalhão de Combate aos Narcotraficantes? Ah, mas eu não sou preparado, eu sou jornalista. Não, mas se coloque na figura daquela pessoa. Ele tem vida, ele tem família, ele tem filhos, tá certo? Ele tem projetos, vamos dizer, no seu período de vida. Agora, isso é ceifado a qualquer momento, porque dentro de uma penitenciária, que é um escritório do crime, o cidadão está protegido pelo Estado e está mandando ele matar do lado de fora. Por que aqui em Goiás nós conseguimos controlar os presídios e aí a criminalidade caiu? Aonde é que você tem isso? Você está vendo aí, vocês mesmos do Metrópolis publicaram, tá? Os comandos do PCC e do Comando Vermelho de dentro de segurança máxima, dando ordem para seus soldados, que eles dizem. Então, a gente tem que discutir o assunto de segurança como ela é, a realidade que está vivendo hoje. E não nessa tese de querer achar que alguém entra numa operação para matar alguém. A polícia é treinada também para se defender. Ela não pegou ali, tá certo, nenhum santinho, tá certo, que estava se entregando sem nenhum armamento e foram ali fuzilados. Pelo contrário, eles enfrentaram ali pessoas muito bem treinadas, que vocês também mostraram, onde áreas no Rio de Janeiro são de treinamento de todo tipo de ocupação, de uso de bomba, de metralhadora, de
arma de curta distância, todos eles com colete à prova de bala. Tanto é que retiraram tudo e colocaram eles expostos apenas de cueca. Por quê? Todos eles estavam armados e estavam também blindados também com coletes. Tá certo? Então, isso tudo foi desmanchado da cena do crime para poder vitimizar o processo. Esse é que nós precisamos de conversar. Esse é que nós queremos decidir. O Brasil vai ser o Lula Maduro em 2026 ou vai ser um presidente que vai devolver o Brasil aos brasileiros de bem? Esse é o divisor de águas que nós teremos em 2026. A escolha sua, governador? Não, é a escolha do povo. 60% da população quer uma resposta para a segurança. Governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve com a gente aqui falando bastante sobre a Operação Contenção, como os governos estaduais que ontem abriram um consórcio, alguns estados, 6 estados representados, para ajudar o estado do Rio de Janeiro a enfrentar as facções criminosas, principalmente o Comando Vermelho. Governador, muito obrigada pela entrevista. Aqui no nosso chat no YouTube, no nosso canal no YouTube, fiquei acompanhando aqui. Tem muita gente, inclusive, querendo que o senhor seja esse próximo presidente, pedindo Caiado presidente. A gente certamente vai falar ainda muito sobre isso, inclusive com o senhor. Espero que o senhor volte, não ainda só lá como pré-candidato à presidência, mas antes, para a gente conversar sobre outros assuntos. Obrigada, viu? Obrigado, Natália, Marília, muito obrigado, Gabriel, também por essa oportunidade, a gente poder conversar e apresentar dados, argumentos. Eu acho que nada melhor do que o diálogo com vocês proporcionado a mim neste momento. Apresentar dados, mostrar resultado, não é na tese do achismo, certo? Não é na tese de simplesmente trazer aqui ideias sem nenhuma consistência. Eu acho que o debate, a democracia é bonito por isso. Eu quero mais uma vez dizer aí a paciência que vocês tiveram comigo, que eu pudesse aqui levar adiante um raciocínio, mostrar não o que eu penso, não, mas o que está aqui, vem aqui em Goiás, vem assistir, venha ver o que era, o que é. Então, acho que a vida é essa, tá certo? Não é no machismo, é na prática que a gente governa um Estado e um país. Muito obrigado a todos vocês, meu, e a todos que nos acompanham. Bom, é isso, né? Eu estou aqui muito bem acompanhada da Marília Ribeiro, nossa repórter.